Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro, esse mês maravilhoso do Carnaval, né? Muita gente fica feliz com o mês do Carnaval. Mas nós estamos aqui também pulando nas nossas aulas, nas nossas atividades do dia a dia, do trabalho, e querendo, sim, fazer as coisas darem certo. Nós tivemos 2 atividades avaliativas durante esse primeiro momento da aula, nós tivemos avaliação 1 e avaliação 2, sendo que a avaliação 1 era composta por mais 3 atividades. E a avaliação 2 foi um estudo de caso pequenininho, com 6 questões para a gente responder. Eu não vou falar muito sobre a avaliação 2, porque ela vai encerrar ainda hoje, né? Então, a gente nem pode comentar muita coisa. Mas sobre a avaliação 1, eu tenho já, estou olhando o que vocês escreveram, dá um pouquinho de trabalho, porque como encerrou ontem à noite a avaliação, às 23 horas, eu comecei a olhar isso hoje, durante o dia. Então, com certeza, amanhã eu devo colocar nota no sistema. Mas tem bastante gente que deixou de enviar as atividades. E tinha atividade valendo 1,5 ponto, eu coloquei lá para vocês, né? É bastante ponto para não fazer. E algumas pessoas, eu não sei por que elas não fizeram as provas. Perderam a data e tinha prazo, né? Bem estendido. Porque a primeira prova eu deixei, na verdade, ficou mais de 48 horas. Porque como eu me enganei lá naquele processo que nós fizemos de manhã de liberação, ou se travou, minha internet que estava ruim, eu dei um prazo até domingo para vocês executarem aquela prova. Mas tudo bem. O que importa é que a gente já fez isso, né? Então, eu vou abrir aqui, vou colocar o nosso material para a gente conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer. E aí a gente começa a nossa aula de fato. Pessoal, estou espelhando para vocês? Sim? Sim. Bacana. Eu só vou entrar aqui só para a gente começar a observar o que está programado para a gente fazer e depois eu volto para fazer, executar essas atividades, tá? Então, essa é a 9ª aula. Pessoal, quem está escutando, vai escutar essa aula gravada, é muito importante também para os alunos que estão aqui presentes na sala, que a gente tenha na cabeça uma coisa que é muito importante. A partir do momento que você se dispõe a fazer determinado curso, aula, trabalho, né? Às vezes até alguma coisa que a gente vai fazer na igreja, lá na nossa comunidade onde a gente mora, a gente tem que tentar fazer, porque fica assim, tem muita gente justificando porque não está participando, porque não conseguiu ver a atividade. Na verdade, eu falei um pouco sobre a justificativa no primeiro dia. Vocês se recordam? A gente tem que encontrar mais soluções, né? Do que situações onde a gente precise realmente de ajuda. Mas bacana. Então, a gente agendou para a aula de hoje, nós temos aqui, vamos tentar fazer tudo isso, conversar um pouquinho sobre as atividades avaliativas, mais sobre a última, né? E apontar as características do plano plurianual. Todo o material que eu trago para vocês, da forma que eu trago para vocês, é o que está colocado lá na ementa do curso e também que a gente colocou no plano de aula, para seguir exatamente o plano de aula, que é o que a gente entrega também para quando o MEC vem, para quando o aluno quer se inscrever na aula. Então, é isso que a gente vai fazer sempre. E hoje, eu vou acelerar um pouquinho essas 2 primeiras conversas, porque a gente vai falar um pouco sobre o formulário de planejamento estratégico. E, pessoal, esse formulário será a nossa terceira prova, tá? Então, quem não conseguiu fazer a primeira prova, pode se esforçar em fazer essa prova bem feita e fazer a segunda prova também, que tem um tempinho ainda para entregar, até hoje, né? A atividade em grupo eu vi que não deu muito certo, o pessoal foi fazendo meio sozinho, mas tudo bem. O que importa é a gente entregar. Eu coloquei para vocês fazerem em grupo, achando que eu poderia ajudar o pessoal que quase não participou da aula. Mas tudo bem, cada um sabe aonde deve buscar ajuda. Quem sabe o pessoal gosta de ler mais sozinho também, e é bacana. Eu tive que ampliar um pouquinho a nossa aula de hoje, trazendo um pouco as partes do planejamento, tá?
mas a gente vai retomar essa fala daqui a alguns minutos. Bom, a gente vai começar a aula, e já tem 5 minutos que nós estamos, que a professora está falando. Eu quero lembrar de novo para vocês, Camila, Simone, Suelma, Franciele, Milena, Camila, já falei, né? Agora Camila com K, Elina, Giovana e Ana Clara, que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, é muito importante a gente fazer uma parada, sabe? Nas coisas que nós estamos fazendo, para tentar colocar o nosso cérebro, o nosso organismo todo naquele negócio. Às vezes a gente vai assistir uma palestra e eu vejo o pessoal muito conectado no celular, é muito legal. O celular é ótimo mesmo. Mas aí você não pega aquelas falas mais importantes da palestra. Mais ou menos isso acontece também aqui na sala, tá? Então, sempre que for possível, tentem vir para o mais de fundo, ficar aqui, presente, comigo, na sala, com seus colegas, participando desse momento. Vocês fizeram inscrição lá atrás para fazer essa aula, e ficou muito claro que eram 60 horas de aula, porque nessas 60 horas, elas são bem colocadas. É o tempo que a gente leva para entrar, para participar um pouco, para assistir a fala da prof, que deve ser pequena, no máximo 1 hora, senão fica cansativa, né? Olá, Giovane, boa noite, tudo bem? E continuar fazendo as nossas atividades, que são estudar em casa, ler o material. Vocês gostaram do material do ENAP? Faz um tempo que eu leio aquele material, ele é incrível, ele é muito explicativo, ele tem uma linguagem também coloquial e boa, para a gente compreender. Obrigada, Ana, obrigada, Camila, pela resposta. Para a gente compreender como que acontece no setor público o planejamento estratégico. Ele é muito rico. Também o artigo ajudou nesse sentido, porque a gente não tem muitos livros, né? A gente tem mais esse material, que é feito pelo próprio governo. Nós temos alguns livros que citam essa atividade, e nós temos os grandes clássicos do marketing, da gestão estratégica, da administração e planejamento estratégico, que tratam também, que tem essa abordagem. E como a gente falou lá no comecinho, minha gente, tudo que acontece nos governos, na iniciativa pública, vem de uma correlação da privada, da iniciativa privada, do comércio, da indústria, do terceiro setor, da prestação de serviço, de tudo que acontece no mundo todo que a gente chama de mercado. O que acontece no mercado com o planejamento estratégico é o que a gente trouxe para incorporar no planejamento estratégico dos governos, obedecendo o limite da legislação e dos próprios requisitos legais que são impostos pelas prefeituras, pelos governos estaduais e federais também. Tudo bem? Então, isso é o que a gente utiliza para pensar, para entender, para caracterizar um pouco o planejamento estratégico no setor público. Mas ainda, nós temos uma outra situação. Esse estudo está em desenvolvimento. Os governos, cada dia mais, eles determinam, organizam escolas para executar essa atividade. Então, a gente continua nessa abordagem de desenvolvimento, de crescimento, de pesquisa, de incorporação, de execução, de implantação, monitoramento sistêmico, o que o governo está fazendo, para entender o que a gente pode melhorar também no planejamento estratégico no setor público. Então, coloquem isso na cabeça, nós estamos numa abordagem de construção dessa ciência nos governos. E isso é muito interessante. Por quê? Porque um de vocês aqui pode tentar falar sobre esse tema no TCC, pode depois, lá no futuro, fazer mais pesquisa, tentar entender um pouquinho mais essa atividade em outros países do mundo, para trazer essas opções para os governos onde vocês trabalham, onde cada um trabalha. Não é interessante essa abordagem? Muito interessante a gente saber que tem um mundo para a gente explorar ainda, né, para a gente contribuir
no desenvolvimento do planejamento estratégico no setor público. Então, continuando aqui, pessoal, eu gostaria agora que a gente fizesse uma respiração profunda. Eu vou pedir para vocês falarem algumas coisas, tá? Vamos lá? Uma respiração profunda. Tenta fechar o olho um pouquinho. Respirar profundamente. Desliga seu celular. Fica só aqui no nosso... Ou está usando o celular. Não dá para desligar, né, professor? Mas conectem-se a esta atividade. Tudo bem? Eu gostaria de saber, nesse momento, de 1, 2, 3, quantas pessoas quiserem falar, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram na primeira avaliação, na forma como ela foi colocada. Quem quer falar? Porque encerrou essa avaliação, de fato, ontem, né? Foi o dia 31. Quem gostaria de falar? É sempre bom a gente ter um feedback, porque a professora, todos os dias, como vocês, eu aprendo. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês podem contribuir nesse aprendizado, para a gente melhorar um pouquinho mais nas nossas aulas e abordagens. O que vocês acham que foi, não foi bom? O que foi bom? O que pode melhorar? Na primeira avaliação, era composta por 4 avaliações, né? 3 avaliações que a gente executou. Uma era só uma questão muito simples, né? O que era os pontos mais importantes do planejamento estratégico, prioridade, o que era importante, e para escrever umas 10 linhas, seria quase um parágrafo. A segunda avaliação aconteceu durante a aula, que foi nosso grupo de estudo daquele artigo sensacional também que nós trouxemos, sobre o planejamento estratégico no setor público. E a terceira avaliação falou um pouquinho sobre a liderança no setor público com relação ao planejamento estratégico. Quais são essas características que o líder precisa ter? Aí eu alimentei também essa atividade com vídeo, né? Mandei um outro material para enriquecer um pouquinho. Também era para fazer uma descrição dessas características e enviar tudo isso até o dia 31. Porque no dia 31 também encerrar a nossa primeira prova, né? Nossa primeira prova, na verdade, a primeira avaliação terminou no domingo, dia 29, correto? Mas o restante dessa avaliação era para ser entregue, isso, terminou no domingo, olhando aqui, dia 29, tá certo, tá certo. Então, minha gente, quem pode falar, por favor? Bom, professora, a primeira avaliação, eu me dou bem, eu acho que eu me dou bem com alternativas, e o conteúdo estava basicamente o que a gente estudou em aula, então, para mim, né, foi tranquilo. Eu só tive um pouco de dificuldade na escrita mesmo, né, porque daí acho que pede um pouco de você, mas um pouco mais de você, né? E a minha dificuldade maior, que eu tive assim um pouquinho que deu uma travadinha, foi mais questão da que teve que escrever, a quarta ou a quinta, se eu não me engano. Mas demais, eu acredito que foi um conteúdo, foi basicamente o que a gente estudou em sala, inclusive teve uma questão que a gente discutiu, né, durante a aula e foi passada a resposta, inclusive em aula. Então, nessa parte eu não tive dificuldade, não. Eu tive mesmo, mas na parte de escrever, porque eu tenho um certo probleminha, já é meu, é pessoal. Mas, no mais, foi bem tranquilo. Obrigada, Suelma, muito obrigada, viu? Quem mais gostaria de falar? Professora, eu fiz a atividade, concluí ontem a postagem. Eu achei tranquilo, porque os assuntos que estavam pedindo nas questões, todos eles foram abordados. E a parte, assim, de escrever, é igual a Suelen falou? Suelma. Suelma, igual a Suelma falou, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade na hora de tentar expressar com nossas palavras aquilo que a gente leu. Esse é um caso meu. Eu vi bastante textos que estavam relacionados, e aí eu falei, tá, mas como que eu vou tirar essa parte do texto e vou transcrever com as minhas palavras? Mas, assim,
foi somente isso, porque o texto estava bem explicativo, os artigos certinho, então a maior parte foi tentar descrever com as nossas próprias palavras. Esse foi um ponto assim que eu tive um pouquinho de dificuldade, mas fora isso foi tranquilo, todas as questões que a senhora passou, tudo estava abordado no artigo. Então, assim, eu achei interessante essa parte de nós mesmos tentar escrever, porque faz a gente ter aquilo que, nossa, eu preciso ler tudo isso aqui para me conseguir responder. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas isso ajuda a gente a desenvolver, né? Então, assim, essa parte de querer procurar fazer essa leitura, eu achei muito bacana. Obrigada, Camila. Muito obrigada mesmo. Eu acho bacana também, pessoal, essa situação da gente ler o que os autores têm escrito sobre esse tema, como a professora acabou de falar, né? É um tema que ainda está em desenvolvimento, então a gente precisa tentar entender, trazer para a nossa realidade, porque no futuro, com certeza, vocês vão colaborar, trabalhando nos órgãos públicos, né? Tem muita gente aqui nessa sala que quer fazer um concurso público, então, com certeza, vocês vão contribuir com o planejamento estratégico também. Quem mais gostaria de explanar sua percepção sobre a primeira prova? Então, tudo bem, minha gente. Sobre a segunda avaliação, a gente conversa um pouquinho amanhã. É sempre bom pedir um feedback para entender se está tudo ok, se vocês estão conseguindo compreender se está dentro da proposta que nós fizemos de aula. Eu sigo, então, aqui com a nossa apresentação. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, minha gente? Por enquanto, não, professor. Tá. Ainda falando sobre o planejamento estratégico, nós temos alguns autores que eles dizem que ele se divide em 5 partes. Então, essas 5 partes eu vou passar de maneira bem rápida, porque depois a gente começa a escrever isso lá no formulário, que vai ser a nossa terceira prova, tá? Então, a primeira parte do planejamento é o planejamento dos fins. Então, a gente começa a pensar sobre exatamente o que é aquele negócio, o que é essa secretaria, qual que é a missão dessa secretaria, qual que é o propósito dela, o objetivo, para que ela existe, para que existe uma secretaria que vai cuidar do meio ambiente, qual que é o propósito dessa secretaria, para que serve essa organização de pessoas, de processos, de métodos, para que serve? Então, ao primeiro momento, a gente pensa nos fins. Porque, pessoal, muitas organizações nascem no achismo. E aí, se você não sabe o seu propósito, o seu objetivo, cada dia você inventa uma coisa. Aí essa empresa, essa organização, ela não vai conseguir o sucesso dentro do propósito, do objetivo, porque cada dia se pensa para um determinado rumo, numa coisa, num jeito. Qual é a atividade fim desse negócio? Qual é a atividade fim dessa secretaria? Por que existe esse órgão? Por que existe uma prefeitura aqui em Cuiabá? Qual é a missão da prefeitura? Por que as pessoas estão lá? Para fazer o quê? Então, a gente precisa entender. Para isso, existe o planejamento dos fins, que é a primeira abordagem do planejamento estratégico, é pensar a razão da existência do negócio. Muito legal. E a nobreza disso também. É sempre algo nobre, importante para a comunidade, para a sociedade. Depois vem o planejamento dos meios, que é de que jeito que eu chego nesse objetivo, como que eu caminho para chegar nesse objetivo, como que eu traço esse caminho, que números são esses, que recursos eu preciso, financeiro, recurso de humano, recurso relacionado à infraestrutura, à instalação, a materiais, a todos os recursos necessários. Como que eu chego? O que eu preciso? Então, eu traço o planejamento dos meios. Na sequência, o planejamento organizacional. Eu vou esquematizar todos os requisitos para realizar esses meios, né? Quem que faz o quê, em que tempo essa pessoa faz, com quais os recursos. Então, eu organizo o negócio todo. Se eu estou falando de uma empresa que é só um negócio para vender cachorro quente, como que eu esquematizo isso?
De manhã eu acordo, vou comprar o material, os recursos, eu faço uma divulgação também na parte mercadológica, lá no meu Instagram, do que eu vou colocar nos meus lanches, chamo o meu público-alvo, convido os meus pares, meus parceiros, meus colegas de outras empresas para participar, para vir aqui experimentar meu lanche. Aí eu penso, o que o lanche tem que fazer, tem que ter de diferente, diferencial, para ser mais competitivo, para vender mais no mercado. Então, tudo isso eu vou esquematizar, para, de fato, chegar no momento de produzir o lanche, marcar o horário. O lanche, no meu cachorro-quente, no meu carrinho, ele vai ser produzido de 18 horas da noite até às 23 horas. Aí as pessoas começam a frequentar o meu negócio. No começo não tem ninguém, mas à medida que as pessoas vão gostando do meu estilo, do que a gente tem como missão, como propósito, entregar um lanche saudável, cheiroso, gostoso, vão começando a participar mais. Então, esse é o planejamento organizacional. O que eu estou falando para o carrinho de cachorro-quente serve para a Secretaria do Meio Ambiente, é a mesma coisa. Então, nós temos que ter isso bem organizado. Lá na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Se não tiver ordem, se não tiver isso na cabeça de cada pessoa que trabalha nesse negócio, se ela não entender isso, isso vai virar o quê? Uma anarquia, uma bagunça. Cada hora as pessoas vão fazer do jeito que quiserem, com o recurso que tiver, e nunca a gente vai conseguir atender as necessidades do consumidor, do cliente, do contribuinte. Facinho. E planejamento, então, desses recursos, né? Eu vou dimensionar, calcular, metrificar, controlar, observar num projeto. Às vezes eu tenho que fazer um projeto para colocar o recurso, eu tenho que construir a Secretaria do Meio Ambiente. Nem o prédio tem, porque a gente estava num prédio, por exemplo, né? Que era alugado. Então, nós vamos construir. Aí eu chamo uma outra secretaria para dimensionar. Ela vai fazer um projeto para esquematizar, para organizar a proposta da construção da secretaria. E aí vai, tudo que eu vou utilizar. Se eu preciso de computadores, se eu preciso quantas pessoas eu preciso para atender o público de maneira geral, quantas pessoas ficam lá no apoio, vão trabalhar na parte da informática, vão colocar esses dados no sistema. Como que isso acontece? Então, tudo isso, pessoal, é pensado nessa questão aqui, que são os recursos, né? Os recursos são fundamentais. Ninguém consegue tocar um negócio, uma secretaria, sem ter muita clareza quanto eu preciso de investimento para isso acontecer. Em todos os níveis de investimento. Infraestrutura, financeiro, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento desses recursos, divulgação, promoção, tudo que vai acontecer no negócio. E, por último, o planejamento de como que eu implanto as metas, os objetivos, como que eu chego a esse negócio, essa secretaria, para que isso realmente aconteça de fato. Como que eu implanto? Como que eu vou lá e executo essa implantação? Como que eu instalo? Como que eu vou divulgar que isso está... Olha, a secretaria nasceu, ela acontece, vamos fazer uma inauguração, chama o governador, secretário de outra secretaria, imprensa, olha, a secretaria está acontecendo, agora nós temos mais esse recurso aqui, secretaria de lá, que vai acontecer em tempo tal. E aí eu controlo também, planejo, gerencio, implanto o empreendimento é tudo que eu vou empreender. Pode ser uma secretaria, pode ser uma empresa com finalidade de lucro, pode ser uma ONG, pode ser uma instituição de filantropia, fundações que ajudam as pessoas, pode ser, por exemplo, uma igreja, qualquer organização. Empreender é pensar sobre aquela situação baseado numa necessidade, numa oportunidade, numa inovação para o negócio, mas que tenha um resultado. Ou que seja lucro, ou que seja uma entrega, tá? Sempre a gente pensa na entrega, a gente quer um resultado que é uma entrega. Então, essas são as partes. Eu falei já de maneira rápida, a gente vai pensar nos meios, eu gosto de pensar em macroestratégias,
macropolíticas, políticas, procedimentos e práticas. Como que eu vou fazer para chegar nesse fim? E aqui o planejamento organizacional, todo ele, todo esquematizado. Gente, quando a gente vai organizar um negócio, uma secretaria, às vezes a gente precisa criar manuais, procedimentos, precisamos tirar certificados, certificados internacionais, para tudo acontecer. Precisamos de pessoas que têm habilidade técnica, habilidade, às vezes até de doutores na área, para conseguir organizar tudo o que a gente precisa de fato para realizar aquela entrega, o propósito, o objetivo, dentro dessa meta estipulada. Então, no planejamento organizacional, a gente vai pensar em tudo, desde o organograma, o fluxograma de cada atividade que acontece dentro do negócio, da organização, tudo, todos os manuais, todos os procedimentos, todas as normas que são legítimas que eu preciso executar dentro do negócio, legais, e também as normas que são só do negócio, porque a gente tem uma série, não só baseado na cultura, mas a gente determina algumas normas, o horário é tal, chega tal, para aqui, tem que usar uniforme, tem que usar crachá, não pode compartilhar esse documento, não pode fazer isso aqui, pode fazer aquilo ali, a gente vai criando esses manuais para ficar mais simples das pessoas quando elas entram, porque senão toda hora a gente tem que ficar falando, né? Então, para não ficar falando, a gente cria, organiza, sistematiza, entrega todos esses processos e procedimentos para as pessoas e para o nosso público externo também, então interno e externo. Implantamos, monitoramos, pode ser um checklist, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um software de gestão super sofisticado como um TMS, um SIGA, né, que é um software, um sistema gigante que nós temos aqui na Unemate. O SIGA é maravilhoso. Cada dia eu aprendo mais sobre esse sistema. Pode ser um que integra todos os CPFs, CNPJs do Brasil, e tudo isso é integrado lá no Mercosul. Então, a gente vai implantar a forma como a gente vai controlar a secretaria, o negócio, o empreendimento. E aqui nós temos os tipos de planejamento, basicamente. Então, dentro desses tipos, nós temos níveis também, que está aqui para o estratégico, que é composto pela alta organização, pelo staff da organização, diretores, supervisores, o governador, os secretários. Eles vão pensar de maneira muito abrangente sobre exatamente do propósito daquela secretaria, daquele órgão. Se eu estou falando de uma empresa privada, o presidente, o conselho administrativo vão planejar, vão pensar exatamente a grande estratégia do negócio, que ela é muito sigilosa se é uma empresa privada. Mas no governo, isso tudo está no portal da transparência, está dito e organizado para que todo mundo entenda qual é o plano, qual é a estratégia que aquela secretaria toma no nível institucional mais alto, que é onde a gente pensa como que isso vai acontecer. Olha, a gente está falando então de uma organização chamada OAB. Só tinha uma OAB aqui em Cuiabá. Aí começou a perceber que nós tínhamos grandes municípios, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Várzea Grande. Aí nós precisamos de mais OABs em diferentes locais. Isso chama-se uma estratégia de expansão. Então, é aqui no nível estratégico maior, aqui no topo da pirâmide, que a gente vai pensar quando que a gente precisa abrir um braço dessa secretaria, né? Um órgão dessa secretaria em um outro município. Não só aqui no nosso município, que é onde estão todas as grandes secretarias, mas eu preciso colocar alguma ali, tal, um órgão ali, e a gente vai pensar. Aqui o tático é um nível intermediário, onde está a gestão, onde a gente pensa como a gente vai executar. Aqui também estão alguns diretores, né, mas mais as gerências, os supervisores, os assistentes e o pessoal que vai lá executar, trabalhar nas secretarias, que vai executar o atendimento, que vai executar ou alimentar o sistema diariamente, controlar esse sistema, e a gente trabalha também com foco aqui, um prazo menor, que é o médio prazo.
Aqui, desculpa para o governo, no estratégico, a gente pode pensar o estado do Mato Grosso para daqui 50 anos, para daqui 10 anos. Então, é um posicionamento estratégico. Como que eu quero estar para o mundo enquanto Estado? E aqui vem as decisões estratégicas de longo prazo, aqui de médio prazo, organizacional e setorial. Aqui o planejamento tático é gerencial, como a gente vai executar, quem que vai controlar, como vai controlar, e o operacional, que somos nós, que vamos lá na linha de frente, professores, que vão executar a aula. A Unemat, ela é gigante, ela tem desde o reitor, vários pró-reitores, a reitora, que agora é uma mulher, né? Vários pró-reitores, vários níveis de direção pedagógica, a direção que vai trabalhar a parte financeira e organizacional. Então, várias direções, depois as coordenações. Dentro das coordenações, nós temos todo o colegiado que vai acontecer ali também, que ainda está nesse nível tático, para chegar à parte operacional. Somos nós, professores, que são as pessoas que vão fazer o atendimento lá na biblioteca, todos os técnicos que fazem o atendimento alimentando o próprio sistema da Unemat, né? O pessoal que faz matrícula, que organiza. Nossa, que tem gente demais na operação. Por isso que é essa parte maior da pirâmide. Se isso é numa indústria, é muita gente no operacional. Às vezes a gente, na administração, a gente gosta de falar que para cada 10 pessoas na operação, executando o mesmo negócio, a atividade fim do negócio, da organização existir, nós temos uma no administrativo. É um número assim aleatório, sabe? Um autor falou isso uma vez e a gente acredita que é verdade e dá certo. Para cada organização tem um número diferente, tá? Isso aqui é uma média. Então, aqui, na operação, é curto prazo, curtíssimo. A Audriele acabou de falar, professora, dia 6 já abre a matrícula. Então, dia 6, nós temos que estar com tudo fechado. As nossas notas, não dá para deixá-la para frente, né? Postergar. Não. A prova vai ser aberta no dia 4, para entregar no máximo até dia 5. Dia 5 eu já quero estar fechando. Porque dia 6 tem que fazer a matrícula. Tudo bem? Então, é nós operando aqui o negócio, o sistema, a atividade fim da Unemat, que é entregar conhecimento, pesquisa e extensão. Tudo bem até aqui, minha gente? Eu queria passar por essa abordagem, porque a gente não tinha falado sobre ela ainda. Então, quando a gente fala da caracterização do plano plurianual, PPA, como instrumento do planejamento governamental, a gente já fez um pouco essa abordagem lá no nosso artigo, e depois no material que nós estudamos também. Nós estamos ancorados com pé, com lastro, na própria Constituição do Brasil, que é de 1988. Então, nós sabemos que existe, que a gente precisa obedecer o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Estabelecendo-se dentro de um sistema hierárquico todos esses princípios, mas de forma geral, pessoal. Quando a gente vai planejar, a gente quer chegar no melhor, no máximo da eficiência, eficácia, efetividade do que foi planejado no curto, médio e longo prazo, dentro de toda essa organização, né, administrativa, nesses níveis hierárquicos administrativos, obedecendo essa gestão do municipal, estadual e federal, para a gente chegar no objetivo do que foi planejado. Aqui uma caracterização bem resumidinha, né? Então, o PPA constitui programa com metas e indicadores para os 4 anos, a gente já falou bastante. Hoje, nós já temos o PPA de 2020 a 2023, ele vai encerra em 2023, né? Para que isso aconteça, a gente tem a LDO, que vai revisar essas metas sistemicamente, todos os anos. Está acontecendo, não está acontecendo? Na verdade, exatamente como acontece numa empresa. Se for necessário, trimestralmente, se for necessário, mensalmente, se for necessário, semanalmente, se for necessário, a gente vai olhar diariamente, nós temos que chegar na meta.
do que foi estipulado lá no PPA. E aí, nós temos aqui a LOA, que vai acontecer também com essa, para a execução de cada ação. Como que acontece cada ação? Então, ela é a operação, é como tem que acontecer a ação. Dá para enxergar a nossa pirâmide aqui também, né? Não dá? No nível mais operacional, a LDO no nível mais tático e o PPA no nível mais estratégico. Tá bem organizadinho nessa abordagem. Pereira coloca para a gente lá que o planejamento dos governos acontece além de um instrumento só de ação pública, né? É também uma imposição constitucional. Nós temos que planejar. Nós, enquanto secretaria, enquanto órgão governamental, precisamos estar estreitamente organizados, mas metricamente organizados. Tem que estar escrito e executar o que está escrito. Né? É um requisito legal que isso esteja primeiro escrito, para depois a gente formulado, né? A palavra na estratégia é formulado, para obedecer esse encadeamento de ações. Como que acontece cada processo? Para que essa sequência lógica aconteça no tempo devido, para a gente cumprir o que a gente disse que nós íamos cumprir lá no PPA. E, mais importante, né, que foi estabelecido, e isso é público, existe a publicidade, é colocado para todo cidadão, todo contribuinte ir lá observar, opa, é para acontecer em tanto tempo, opa, a gente disse que ia acontecer aqui, né? E isso é feito em várias mãos, não é só o governo que impõe, não, a comunidade também participa, a sociedade participa, os bairros participam desse planejamento, e isso é muito legal. Então, tem uma parte extremamente democrática para planejar dentro de um grande programa do governo. Vocês vão observar, escutar sempre essa palavra, programa do governo. Existem o quê, minha gente? Opa, já entrou, né? Giovanni, quer falar? Pode falar, Giovanni. Essa questão do planejamento, prof, teve até um exemplo clássico aqui agora, mas foi na questão do planejamento da educação, que o Lula revogou o decreto que extinguia certas camadas da população de participarem da formulação desse projeto educacional. E agora ele revogou esse projeto, que essas pessoas vão poder fazer parte dos palpites para formar o plano. Bacana, obrigada, Giovanni, obrigada por sua contribuição. Então, pessoal, quando os governos começam a perceber que tem algo que não está dando certo, como está dando certo, pensem, pessoal, eu vou falar de uma maneira que eu compreendo. Os governos, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, eles são gigantes, né? Então, para isso acontecer, para isso se movimentar, é necessário que aconteça em determinado período de tempo. Então, não é só eu vou fazer e faz. Aí, eu preciso colocar lá na lei, precisa aprovação aqui na Câmara, precisa aprovação ali, precisa tudo isso. Aí nós passamos por um outro período que vamos ver se está dando certo, né? Porque o governo, quando ele coloca em algo, ele é mais coercitivo. Então, no começo, ele precisa ser mais orientativo. E aí ele coloca um prazo. Observem tudo que mudou com relação à questão de pessoas, né? Com relação às questões trabalhistas. Foi de uma hora para outra? Não. Está pronta lá a lei, a emenda da lei, tudo organizadinho. Aí a gente vai dar um tempo para todo mundo entender como que vai acontecer. O contador vai dar um treinamento para o pessoal da empresa, ele vai fazer também um treinamento, ele vai entender essa lei, ele vai fazer um curso, uma pós-graduação para entender o que mudou na legislação, como que isso vai acontecer de fato, né? Quais que são realmente os perigos para essa empresa que estava trabalhando de forma tal ou de não, para a empresa não sofrer riscos, né? Lá na frente ela não tem que pagar multa, ela não ser autuada por estar agindo errado. Então, tudo isso é colocado de maneira legal. Então, sempre que o governo muda algo, é demorado, tá? Demora um pouquinho.
mas vai acontecer, logicamente, para melhoria de tudo que acontece na sociedade, porque a sociedade também é gigante, né? Quando a gente fala de uma nação, do povo, da sociedade, de cada município, dos milhares de municípios que nós temos aqui no Brasil, então isso é realmente mais demorado, mas acontece. Então, tudo isso embasado na Constituição do Brasil. E aqui tem também no PPA a contribuição, o mais importante é olhar a questão orçamentária, né? Os princípios da arrecadação, quanto que entra, como que gasta, por que gasta, onde gasta. Opa, vai gastar? Peraí, para isso tem que... eu tinha colocado essa imagem, ficou legal, mas o que está escrito é legal. Para isso nós precisamos ter isso daqui, né? A gente precisa estar organizado dentro do objetivo, dentro de uma meta descrita, cíclica, pensada, aprovada, que todo mundo concorda, dentro de um grande programa, que eu peguei um recorte lá na internet, né? Para entender o que está acontecendo, o que acontece para isso dar certo, de fato, né? Existe uma análise, são colocadas as diretrizes para estabelecer as estratégias de todas as ações, e aí os governos vão controlar. Todos os níveis, eu estou falando do município, tem uma imagem aqui falando do município, mas é exatamente o que vai acontecer em todos os níveis do governo, tá, minha gente? Aqui eu coloquei várias partes, mas a gente está falando de algo que vocês já viram, mas esse é o tema dessa aula, caracterizar a importância do plano plurianual, e como é importante a gente rever o que está sendo gasto, como está sendo gasto, por que está faltando aqui, quais foram os intempéries que aconteceram, para que eu tenha que mexer, e obedecendo sempre as diretrizes orçamentárias. Eu só posso fazer o que foi colocado lá no orçamento. Então, eu vou executar. Como eu vou executar? Eu vou chamar uma empresa, carta convite, vou fazer uma licitação, fazer um leilão. Qual é a forma que eu vou executar para que chegue nas escolas carteiras, chegue o que Giovanni falou outro dia, computadores. Mas o dinheiro, gente, o dinheiro vai voltar, por quê? Porque não vai dar tempo, eu tenho que fazer isso aqui tem que ser licitado, né? Não pode ser uma carta convite, eu tenho que licitar, porque o valor é tal, está lá na nossa lei, tudo determinado. Quanto para tanto, precisa ser uma licitação, para tanto, carta convite. Então, eu preciso fazer uma licitação. Como que isso vai acontecer? Se está acabando o tempo. Então, os governos eles têm que estar organizados. Tudo isso tem que obedecer esse período de tempo que a professora acabou de falar. O que vai acontecer no curto prazo? No curto prazo, a gente executa e observa e metrifica e corrige e informa no sistema. Porque lá, quando a gente for tirar o relatório, gente, observem quantos contribuintes não tiveram acesso, quantas pessoas foram penalizadas com multa aqui, quantas pessoas tiveram que pagar um pouco mais de tributo aqui, porque não receberam informação sobre esse tributo. Então, tudo isso tem que ser pensado para penalizar minimamente a população contribuinte. Então, em todos os tempos, em todos os prazos, tá? Obedecendo esses controles orçamentários do governo. Então, essa caracterização, ela é fundamental. Olha aqui. Sim, pode falar. Quem gostaria de falar? Pode. Não é nada não, só coloquei aqui. Tudo bem. Então, vamos lá, seguindo aqui, falando hoje sobre a caracterização do PPA, né? Da importância, da finalidade, da legitimidade, da legalidade. Observem aqui nessa figura, nesse diagrama, o planejamento estratégico em vermelho, municipal, o planejamento estratégico, minha gente, por favor, em lugar nenhum, em nenhuma escola, em nenhum lugar, nem nenhuma empresa de pequeno, médio, longo, grande porte, nenhuma secretaria, isso não pode acontecer no último momento, nunca. Uma organização precisa pensar o planejamento, as estratégias, como eu disse, a longo prazo, mas também o que vai acontecer no próximo ano, por exemplo.
no meio desse ano, a gente tem que fazer já uma análise sistematizada, levantar números, se a gente conseguiu cumprir, né, o macro objetivo anual. No meio do ano, no máximo, as organizações, as multinacionais, eu trabalhei em multinacionais, elas fazem isso trimestralmente? Não, elas fazem isso mensalmente. E o líder imediato, lá no plano tático, ele te cobra semanalmente a sua meta. Aí dá certo. Eu não posso deixar para lá no futuro fazer. Por isso que está no meio aqui. Então, ninguém pode deixar para planejar, para dividir, para colocar no último momento, lá no final de dezembro. De jeito nenhum. Isso tem que acontecer em outubro, para as pessoas se planejarem em novembro, para a gente implantar em dezembro, para lá em janeiro começar a executar. Senão, não executa. Vocês podem observar que, às vezes, tem grandes corporações que deixam para fazer esses eventos de planejamento lá no último momento. Isso é um erro na questão prazo. Quanto maior o negócio, eu preciso antecipar para errar menos possível. Por quê? Porque eu preciso aqui, ó, do plano plurianual municipal, eu preciso linkar, integrar no plano diretor do município, nas políticas municipais, que estão correlacionados com o plano do governo estadual, com o plano do governo federal. Não pode escapar. O município não vai fazer sozinho, ele recebe dinheiro de vários governos. Então, ele tem que se organizar nesse sentido. Olha, a seta mostrando a dinâmica desse plano estratégico municipal. Vai e volta, vai e volta. Olha só a dinâmica aqui. É esse diagrama, que a gente pode chamar também de um fluxograma, mas é mais um diagrama, ele vai trabalhar o planejamento dos recursos humanos, o planejamento das informações e tecnologias, todos os planejamentos em todos os níveis. Por quê? Porque se a gente negligenciar qualquer parte, não vai acontecer o que a gente tem como propósito, como objetivo, né? A gente não vai conseguir caminhar na meta, a gente não vai conseguir avançar na nossa meta. Então, não adianta controlar se eu não consigo pensar isso antecipadamente. Por isso é tão importante planejar. Junta o povo, faz um dia, uma semana de planejamento. Quanto maior a instituição, mais demorado é, mais esmiuçado isso fica. Para vocês terem noção, como que a gente faz numa grande corporação, que os governos fazem? A gente antecipa mandando uma planilha, um plano de ação para cada setor. Lembrando, observe o que foi orçado o ano passado e o quanto que vocês atingiram, para não pedir nada além do que você fez. Você não pode pedir nada, eu quero mais computador. Você quer computador, mas nem comprar os que você tinha orçado, você não comprou? Como que você faz isso? O governador do estado do Mato Grosso esteve numa reunião no final do ano passado, lá no município de Nova Mutum. Foi muito bacana ouvir a fala dele. E ele parabenizou o prefeito de Nova Mutum. Por quê? Porque lá em Nova Mutum, eu estou aqui em Cuiabá, eu posso falar porque eu estive lá em Nova Mutum o ano passado inteiro. Então foi bacana entender por que a cidade recebe tanto recurso. Porque ela executa o que ela planeja, o que ela projeta fazer, com o dinheiro, com a verba que vem do governo federal, que é repassada para o governo estadual, repassar para os municípios. Então, ela tem o município executa todos esses planos aqui, essas políticas municipais, faz todo esse planejamento, organiza, vamos construir mais aquilo ali, vamos melhorar o asfalto lá, vamos colocar mais um aparelho de ultrassom, ele está faltando, no postinho, que está indo mais gente, agora vocês viram, cresceu aquele bairro, precisa de mais um aparelho de ultrassom. Tudo isso é pensado muito antes, para acontecer no tempo certo. E aí, agora a gente vai ter 60 e poucos milhões, né, para executar moradia, para melhorar as escolas, para colocar mais uma escola pública que é militar, que já estava planejada lá, sei lá, 4 anos atrás, e isso vai ser executado com esse dinheiro, com esse recurso, com essa verba, porque foi feito antecipadamente.
Mas o mais importante, porque é planejado e executado, implantado no tempo certo. Logística de qualquer coisa é no tempo certo, não é antes do tempo nem depois, é no tempo. Então, todo mundo, dos diferentes níveis do município, estão conectados, integrados no que eles planejaram. Olha como isso é bacana. Qualquer organização. Estou falando do município de Nova Mutum, porque eu enxerguei, eu como professora dessa área, como especialista em planejamento estratégico, eu enxerguei, isso foi muito legal, ver e ouvir também o governador falando de todo o recurso que envia e pá, no tempo certo ele cobra, no tempo certo chegam os relatórios para o governo estadual, feito, e aí vem o pessoal do governo, vai o pessoal do governo estadual fazer o quê? Auditar se tudo que ele falou que ia fazer fez, com o recurso que fez, se está tudo certo. Audita, né? Opa, solta mais verba. Hoje eu consigo construir 100 casinhas, ou 100 apartamentos. Solta mais verba. Tem que construir 400. Então, é à medida que você vai executando, vai implantando, que você vai recebendo. Isso é muito legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho um banquinho aí. O prof, inclusive, tanto nos âmbitos estadual, federal, municipal, há secretarias e o próprio Ministério do Planejamento, né? Sim. E já vão planejando ali o ano todo o que vai ser feito no outro. Vão planejando, mas eles se organizam também, pessoal, isso é muito bacana, né? Em todos os níveis. Hoje a gente tem um sistema que faz com que o pessoal do bairro, através do presidente de bairro, através de reuniões que são feitas, eles consigam externar a necessidade do bairro. Olha que legal. E aí, não a curtíssimo prazo, a não ser que seja uma obra emergencial, né? Estourou uma vazante de uma usina tal, derrubou a ponte que liga o bairro ao centro da cidade. Aí tem que ser emergencial. Mas, se não, precisamos ampliar, duplicar a ponte, porque agora, quando a ponte foi construída, tinha 1.000 moradores nesse bairro. Agora tem 2.000 moradores. Então, completamente diferente. Vamos ampliar, colocar mais não sei o quê, né? E aí isso vai para o planejamento, que é de mais um pouquinho. Precisa de um prazo para construir uma ponte, gente. Precisa de um médio prazo, ou até longo prazo, que é muito caro construir uma ponte, duplicar uma avenida, né? Construir um hospital, tudo isso é muito caro, mas manter o que é necessário, isso é feito sistemicamente, é muito legal. Então, aqui um pouquinho mais dessa exigência, sim, pode falar. Eu tive uma pequena experiência no estudo da área da construção civil, daí os professores costumavam dizer, aqui no Brasil, se planeja as construções civis em 6 meses, e quando vão executar, demoram anos. No exterior é o contrário, eles planejam anos e executam em meses. É o que tu mais vê, obras inacabadas, principalmente obras do setor público, que planejam uma coisa mal planejada, e quando vai de fato realizar, tem erros de orçamento, aí paralisa a obra, fica anos parada, sem verba, e vira toda essa novela. Exatamente. Isso mesmo, Giovanni, bem colocado. E eu vou te falar algo que vocês no futuro, que estão aqui assistindo essa aula, vocês estarão lá na frente, na ponta, né? Pessoal, vamos aprender com todos os países do mundo. Nós estamos nessa aldeia global. A gente não pode ficar ainda no primário, executando coisas exatamente como foi colocado, né? Para se fazer, para modificar o fluxo, por exemplo, da avenida, porque está acontecendo muito acidente naquilo ali, já foi feito. Aí demora anos para executar essa mudança. A gente tem que executar no tempo devido, no tempo correto. Demora muito tempo para planejar, porque a gente precisa fazer levantamentos, orçamentos, projetos, e depois executar no tempo certo. Senão o contribuinte, ele nem vê o dinheiro dele, né? Você está colocando dinheiro ali, pagando os impostos, seus tributos, você quer ver esse dinheiro no tempo que você está morando ali. Com certeza eu deixei um monte de imposto pago ali, e aí a professora vai para outro lugar agora, já não vou ver.
Mas que bom que outras pessoas pagaram para a gente ter uma boa vida nesses municípios que estão só crescendo. Aqui também, um pouquinho é bom a gente colocar, né, essa questão dessas políticas públicas que trabalham essa geração dos bens, a realização econômica e social, e a importância da sociedade, né, do orçamento cidadão, no PPA. Você vê que eu peguei, pessoal, imagens de diferentes locais do Brasil, diferentes municípios, até eu abrir aqui, vou colocar para vocês rapidamente, um planejamento, vou subir um outro aqui, uma outra tela, não, espera, ela cancela, eu vou abrir para vocês aqui uma guia, olha só, eu fui longe, né, fui pegar o plano plurianual, aqui tem o do Ministério da Economia, mas eu peguei aqui, quero mostrar para vocês, compartilhar, esse aqui é bem legal, vocês estão enxergando? Isso aqui já olha, tem 443 folhas, esse PPA é gigante, de 2020 a 2023. Ele é do governo do estado do Paraná. Então, pessoal, os governos, olha o tamanho desse plano, gente, 443 folhas, é gigante mesmo. A gente está na página 7. Mas tudo isso é bem organizadinho, por quê? Porque ele tem que trazer a Constituição, a lei, todas as secretarias, todos os programas do governo, dentro desses programas, todos os projetos que estão lá planejados, tudo isso tem que estar no orçamento, tem que ter orçamento, como que esse orçamento vai ser executado, para ficar transparente, né? Olha só, e aí eles vão apresentando. Aí eu fui colocando aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha. Vejam, planejamento urbano regional integrado, meta, plano de desenvolvimento urbano integrado, sempre coloca uma sigla, elaborado. E aí se coloca exatamente quanto que vai gastar, o que que é esse orçamento, vamos ver o que que eles vão fazer aqui, desenvolver, articular, avaliar planos regionais, vamos rapidinho lá no plano de mobilidade. Então, isso aqui é um dinheiro que vai para o plano de mobilidade. Aí, pessoal, todo esse PPA aqui, ele vai descrever o que vai ser executado, para depois começar a ser executado. Aqui, cada uma planilha dessa, cada uma vai falar, olha lá, está tudo baseado na lei, ó. Transferir recurso do programa do Fundo de Desenvolvimento, FDU, criado pela lei estadual, em conformidade com o contrato, tudo amarrado no requisito legal, buscando a agência de fomento do Paraná. Bacana, né? Eu fui entrando em vários locais, aí, plano plurianual, Paraná Futuro, aí eles vão colocando, ó, turismo agora, sustentabilidade e turismo. E aí vai aparecendo tudo que é feito para cada secretaria, quais são os programas, quais são os projetos, para isso realmente acontecer. Então, pessoal, o que que eu fiz? Eu já baixei esse daqui, ele é gigante, mas eu vou tentar postar. Se eu não conseguir postar, eu vou compartilhar no e-mail para vocês, ou no Drive, tá? Para vocês acessarem. Mas é só entrar no PPA do Paraná, na web, que vocês baixam, entram lá. Pode entrar em qualquer PPA. Também aqui, vocês estão enxergando? O plano plurianual colocado no Ministério da Economia, o governo federal coloca tudo o que está determinado aqui para que a União tenha também controle sobre o PPA. Então, vai aparecer aqui, ó, 2023. E o que vai? Aí vem os anexos. Cada estabelecer, aqui, ó, a lei que estabelece e o plano plurianual. Presidência da República. Tudo isso, pessoal, antes de aparecer, vem o quê? Os requisitos legais, a legislação. Tudo está embasado na legislação. Vem a lei, eu vou falar sobre o plano e o que exatamente eles vão colocar. Pronto. Sim. Os orçamentos do judiciário, do legislativo, que eles também têm que eles próprios planejam
e tem prazo para entregar antes de um período lá. Eles entram aí no PPA também do Poder Executivo? Eles têm que, tudo isso é compartilhado, tudo isso tem que ficar enviado e compartilhado, tá? Exatamente. Exemplo, mas tem o orçamento do judiciário, ele apresentou lá o seu projeto da despesa, essas coisas. Essas despesas vão entrar na conta do governo federal ou já tem os recursos independentes? Não, está tudo orçado já. No que a primeira coisa que acontece é o quanto que realmente o governo recebe, né? Contabilidade. Quanto que você está recebendo, qualquer receita. Baseado nisso, já está no orçamento do governo. Esse orçamento é colocado, se for aqui do município, para a Câmara, para aprovação desse orçamento, desses valores. Mas isso já está estipulado. Isso aí entra como despesa obrigatória? Então, para cada um teríamos uma resposta, né? Para cada ação. Mas lembrando sempre que nós temos, pessoal, quais que são as diretrizes básicas de todos os governos? Qual que é a finalidade da existência do governo? É cuidar do quê? Geralmente, quando você vai escrever um plano de governo, um político vai escrever um plano de governo, ele pensa em 4 dimensões, que são tudo que está relacionado à saúde, à educação, o que mais? Saúde, educação, segurança pública. Segurança pública fundamental. E mais uma. Lazer. Lazer? Saúde, segurança, são 4. Boa, estou esquecendo. Falta de dormir. Saúde, educação, segurança. Falta uma. Quem ajuda aí? Transporte? Na lazer? Transporte. Eu acho que é infraestrutura, que vai entrar tudo, transporte, tudo, tá? Infraestrutura, para isso acontecer. Então, são 4 grandes dimensões. Quando você vai colocar eu quero ser política, o que eu vou defender? Já tem. A Audriele, ela está trabalhando na indústria, então, ela vai buscar apoio na indústria. Indústria é o quê? Alimentícia, né? Está mais relacionada à questão da saúde, né? É uma boa alimentação e tal. Então, ela vai trazer esse povo para trabalhar com ela. Aqui, ó, 2024 está chegando, as eleições municipais. E eu já garanto a vocês, principalmente jovens, que precisam de uma representação de vocês aqui, principalmente na Câmara. Eu vou ser aquele que vou defender a educação. Olha! Você vai ser candidato. Eu vou cobrar esse horário político. Bacana, legal. É isso mesmo. Gente, não tenham medo. Nós temos que nos organizar. Vocês, estudantes que estão começando agora, pensem também numa vida política, tá? Se organizem nesse sentido. A gente precisa de gente boa na política. A gente precisa de alternância de governo, de mudança, de melhoria. A gente tem que se organizar, aprendendo, estudando, justamente para fortalecer o cuidado com a população, tá? Cuidado com a polis, que é com a cidade, né? É bem legal. Prof, sim. Principalmente nós, estudantes universitários da universidade pública. Exatamente. A obrigação social. Eu vi até um discurso de um formando que ele dizia assim: nós, formandos da universidade pública, somos uma minoria, cerca aí menos de 10%, sustentado pela maioria miserável da população brasileira pelos seus impostos. Então a gente tem essa obrigação social de alguma maneira retribuir. Isso, e também, Giovanni, a gente tem uma obrigação moral e ética com o contribuinte, com todos. Às vezes o estudante fala, meu pai que pagou tributo. Não é, não. É todo mundo paga o tributo para a gente estar aqui, para o professor receber salário, para a gente ter esse sistema, todo mundo paga o tributo. Então, pessoal, a gente tem que ser muito certo com isso, para realmente, Giovanni, que você falou, devolver para a população essa contribuição.
Até acho que também há um pouco, bem pouco assim, envolvimento dos alunos em si, né? Assim, na questão de envolvimento nas política mesmo, até da instituição, né? Só que acontece também que eu acho assim, deveria ser voltado mais questões financeiras também, né, para as pessoas, tipo assim, mais a bolsa com valor maior, talvez auxiliaria melhor também os alunos, né? É, Que eu acho assim que a bolsa não ajuda muito, porque eu vejo assim que falta muito pouco envolvimento dos alunos em si nas questões da instituição, só que também envolve a questão financeira. E muitas vezes quer ajudar, mas aí por, tipo assim, desenvolver tempo, aí acaba desistindo. isso mesmo. Bacana, obrigada, Giovana. Então, pessoal, eu deixei tudo isso aqui aberto só para fazer uma pequena explanação para vocês, né? E para vocês verem que tudo isso está ali, está disponível, é só a gente ir lá e acessar e olhar e buscar esse entendimento, tá? Vou parar essa apresentação, porque a gente precisa agora ir para o nosso formulário. O prof, Sim, eu costumo pensar assim, qual que é a diferença da universidade pública para uma particular? Na particular, talvez, eu não estudei mais o que relatam lá, te prepara apenas para o mercado de trabalho, o foco principal. Já na universidade pública, a gente abre esse campo de debate e de crítica de políticas públicas, de ações governamentais e de críticas de fato à sociedade, de debate de que podemos melhorar, o que foi feito de errado. Abre esse ambiente de discussão na universidade pública. é bacana, sim, abre. Mas na privada também tem muita discussão, tem um crescimento bacana acontecendo nas universidades privadas. É uma pena, pessoal, porque às vezes a pessoa que está na universidade privada é aquela pessoa que não teve uma boa educação básica, e nem o ensino médio que faz com que ele entre numa instituição pública. A educação, eu acredito, ela deveria ser de qualidade desde da pré-escola, sempre. Se vocês olharem as grandes nações do mundo, elas fazem isso. E o ensino universitário, ele não é para todo mundo, ele é para poucos. Só quem realmente consegue e quer mesmo estudar. Porque tem muita gente que, nas grandes nações, eles vão parar no técnico, na parte técnica, porque tudo que ele quer fazer na vida é trabalhar naquilo. Então, ele não precisa fazer um curso superior, mestrado, doutorado e tal, que ele só quer fazer aquilo. Essa consciência está muito forte hoje na educação mundial, tá? Então, mais e mais o governo também está investindo na questão do tecnólogo, na questão de resolver o problema da indústria, porque a nossa indústria está muito incipiente. Nós tivemos uma desindustrialização no Brasil, com a entrada dos produtos da China, principalmente na área de calçados, confecções, na indústria da informática, na linha branca. Deem uma olhada, você não vê um ar-condicionado que tem um sistema que é nacional, tudo vem de fora, as peças, só monta aqui no Brasil. Então, a gente precisa fortalecer a nossa indústria. Uma indústria forte é um país forte. Nós precisamos fortalecer o nosso comércio, e o nosso comércio está, né? Então, para isso, a gente precisa realmente estudar, de fato, mas não de maneira superficial, a gente precisa aprofundar. Quando a gente fala do planejamento estratégico, vocês precisam aprender as ferramentas e aprofundar também em cima dessa abordagem, tá? Das ferramentas. Eu vou abrir para vocês aqui, pessoal. Espero conseguir abrir agora. Aqui a gente já viu. Vamos lá. Acho que cancela. Vou tentar abrir uma guia. Ah, porque está fechado. Segura só um minutinho. Eu vou abrir o formulário do planejamento, do plano estratégico, tá? Foi fechado aqui. Eu vou compartilhar com vocês, que é a nossa última avaliação. Quando a gente falou ali do planejamento dos fins, lembram? Quando a gente falou do planejamento organizacional,
quando a gente falou do planejamento dos recursos, todos os planejamentos, tudo isso está exatamente dentro de uma forma de escrever. Aquelas 400 e poucas folhas que vocês viram lá, ela é um formulário desse aqui. Só que como é para o governo, o que a gente deixa aqui? Nesse formulário de planejamento estratégico que a professora está mostrando para vocês, ele é um formulário que tem uma abordagem voltada mais para uma iniciativa privada. Aí a gente deixa para o final colocar os requisitos legais. Lá no planejamento do governo, o que ele faz? Ele começa com os requisitos legais. Da onde que vem, por que eu preciso fazer, por que tem que escrever? Começa na Constituição. Todos eles vão começar falando da importância do planejamento. E nós aqui começamos pelo planejamento dos fins, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês depois, em casa, com cuidado, com carinho, eu gostaria que vocês abrissem esse formulário, olhando que vocês terão que entregar esse formulário como prova. Essa é a última prova. Tudo que está aqui a gente vai aprender a fazer. Então, para a gente aprender a fazer isso aqui, a gente precisa primeiro dar uma olhada geral no que é o negócio, tá? Que é exatamente, olha aqui, ó. Olha o orçamento do governo aqui. Bagunçado que está aqui, hein? Eu acho que eu peguei o velho, porque o novo já vai até 2022. Esse aqui é o antigo, não tem problema. O que importa é o modelinho, é o mesmo, tá? Estão vendo? Os temas estratégicos, a gente vai fazer uma análise sistemática. Mas dá para fazer isso com profundidade, professora? Não dá. A gente só tem agora, mais 2 encontros. Então, amanhã e depois, a gente já começa passando aqui. O que eu preciso que vocês façam para amanhã? Para amanhã. Cada aluno vai pensar o que vocês vão escrever. Para qual empresa? Vamos fazer de uma empresa privada? Ótimo. Professora, quero fazer da empresa da secretaria que eu trabalho. Você vai conseguir fazer dela todinha? Não. Mas vamos pensar ali no seu setor. O que você pode colocar hoje no seu setor para planejar? E como que você vai se organizar? Você vai trazer o que é visão, missão, valor, já da secretaria, tá? Você vai lá fazer o recorte, PAN, e traz. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre... Rapidinho, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Visão, missão e valores do município de Cuiabá. Vamos dar uma olhadinha. Planejamento estratégico da Prefeitura de Cuiabá. Adoro. Já caímos nele, tá? Acesso ao portal, planejamento estratégico. Missão. Eu vou ler para vocês, tá? Posso espelhar também se vocês acharem interessante. Está escrito, ó, missão, visão, valores, segmentação estratégica, área de atuação e área meio. Tudo isso está no planejamento estratégico do município de Cuiabá. Missão do município: desempenhar com maestria a defesa dos interesses do município de Cuiabá no âmbito judicial, administrativo, legislativo, fundiário, fiscal, patrimonial, buscando qualidade e legalidade nas ações desenvolvidas. Gostaram? Sim? Oi? Sim. Nossa, Bacana, né? Uhum. Bem completo, bem interessante. Esse, então, é a missão do município de Cuiabá. Visão de futuro do município. Olha, ser eficaz na defesa das causas de interesse do município, garantindo sua integridade jurídica e administrativa. Então, pessoal, o que a gente vai fazer para amanhã? Amanhã, quando vocês entrarem nessa sala de aula, vocês já precisam escrever aqui, ó, quadro 1. Vocês já receberam isso aqui, eu vou mandar no WhatsApp, na hora que a gente sair daqui. Já coloquei de novo lá na aula de hoje.
Já tinha colocado na primeira aula para vocês começarem a olhar. Vocês vão escrever plano estratégico da Secretaria do Meio Ambiente. Se for, tá? Não é para copiar, né, gente? Vocês vão lá, vão tentar desenvolver alguma coisa. Tudo bem? Mas a missão, visão, isso aqui, tudo tem que copiar, porque é deles, né? Já foi criado. Aqui, pessoal, o que é a visão? Ah, professora, eu não quero fazer de secretaria. Não tem problema. Você pode fazer de uma empresa privada. Eu quero fazer da Unemate. Giovanni talvez queira fazer da Unemate, estou dando um exemplo. Pode fazer, tá? Mas, pessoal, eu quero que vocês treinem fazendo preenchendo esse formulário do planejamento estratégico, porque lá, aí vocês vão guardar, vocês vão mandar lá no final, no último dia, como prova, vão responder uma questãozinha que eu vou colocar lá para vocês responderem, né? E vão enviar esse formulário. Mas o que é importante? É importante exercitar, treinar. Por que eu não consigo escrever uma visão, professor? Porque a visão é o que a visão é? Vamos falar da missão. Sempre o que vem primeiro é a missão. Mas todos esses formulários está escrita a visão primeiro, depois a missão. Então, vamos falar. O mais importante é por que esse negócio existe? Qual que é a missão desse negócio? Por que existe essa secretaria? Vocês viram ali a prefeitura falando, né? Dizendo por que ela existe, o que ela faz, como que ela quer ser vista. Olha, o que a prefeitura, qual que é a missão dela? Desempenhar com maestria. Não é de qualquer jeito, não, isso é nobre. Olha como é bonito. A missão é o propósito. Lembra lá? É o propósito do negócio, é o propósito da secretaria, é o propósito do município, da prefeitura. Desempenhar com maestria a defesa dos interesses do município de Cuiabá no âmbito judicial, administrativo, legislativo, fundiário, fiscal e patrimonial, buscando a qualidade e legalidade nas suas ações. Tudo isso para quê? Para entregar isso mesmo para o município. Mas o que é o município, professora? O município é o conjunto de toda a estrutura do município de Cuiabá, principalmente da população. Eu preciso entregar para o contribuinte. Mas tem gente que não é contribuinte. Não tem problema. Se ele mora aqui, ele é cidadão cuiabano. Se ele mora aqui, a prefeitura vai entregar rua limpa e asfaltada para todo mundo que passar aqui. Ah, eu estou só de passagem. Não interessa. Eu sou da Bolívia, estou só de passagem. Mas ele vai, quando ele estiver aqui em Cuiabá, ele vai usufruir desse serviço de maestria. Tudo bem, minha gente? Entenderam? O que é a missão? É algo Sim. novo, que vai falar do Entendemos. propósito, da finalidade, do que realmente a empresa, a organização vai fazer. Pode colocar também uma tendência que existe já no mercado. Eu estou aqui, mas eu não quero ficar só aqui, eu quero ser maior. Eu posso falar que eu estou atuando no município do Mato Grosso, no município de Cuiabá, visando desenvolver em todo o estado do Mato Grosso, ou atuar em todo o Brasil, no mercado municipal ou no mercado nacional. Tudo isso vai na missão. E visão? Visão é como que as pessoas que estão lá dentro da empresa enxergam o que a empresa, a secretaria, a organização vão fazer. Ser reconhecida como empresa referência em qualidade e preço justo no setor em que atua em todas as cidades que fixar suas lojas. Isso aqui eu peguei de um outro negócio, né, privado. A prefeitura, quando ela olha a visão dela, o que ela escreve? Ó, ser eficaz na defesa das causas e interesse do município, garantindo sua integridade jurídica e administrativa. Viu? Também é importante, mas aqui o que ela está falando?
ela tem uma visão no futuro. Então, eu sempre vou escrever, pensar a missão, visão e valores, chamando as pessoas que contribuem no nível tático e estratégico, ou no nível operacional, tático e estratégico, para contribuir com essa visão e missão e valores do negócio. Tudo bem, minha gente? Sim. Podemos avançar ainda e falar sobre os valores, tá? Mas aqui não tem, mas eu gostaria que vocês escrevessem também valores. Eu vou até mandar isso aqui para vocês, tá? Valores. Muito importante. Vou mandar isso aqui para vocês, vou colocar valores aqui. Procurem colocar os valores que dizem respeito não só ao que é hoje o negócio, mas o que ele pretende para o futuro lá, né? Já nessa abordagem, o que ele olha em todas as cidades, ao futuro. Ele não está lá ainda em todas as cidades, mas ele quer colocar o pezinho dele em todas as cidades. Tudo bem, minha gente? Sim? Sim. Eu acho que agora, se a gente fizer visão, missão e valores para amanhã, esse fator de ambiente externo, a gente começa amanhã, tá, minha gente? Tudo bem? Beleza, prof. Tá muito grande essa gravação. Beleza, beleza. Alguma dúvida? Não, só estou pensando que empresa que eu vou pegar. Pode ser uma secretaria, pode ser uma empresa. Eu gostaria que, se fosse possível, vocês fizessem da empresa que vocês trabalham, ou da secretaria que vocês trabalham, do órgão, tá? Se não, pode inventar também, não tem problema. Mas a gente tem que exercitar. Por que a gente está fazendo uma prova invertida, já fazendo agora o que vocês vão entregar depois? Para exercitar. O foco não é cobrar só. O foco é saber se eu sei, se eu conseguir compreender para fazer depois, lá na frente. Eu preciso entender para que serve essa visão, essa missão, esse valor. Por que eu ponho esse preço aqui, por que eu ponho ali? Por que eu penso na estratégia? Por que eu tenho que olhar cenário? Por que eu vou observar o macro ambiente organizacional? Tá, minha gente? Tudo bem? Eba, obrigada, Milena. Excelente. Então, a gente se despede aqui. Uma boa noite para vocês. Já temos 1h30 aqui de aula. Se vocês quiserem continuar aqui no Meet, fazer alguma pergunta para mim, assim que eu encerrar a gravação, para não ficar muito pesada, tá beleza? Se quiserem fazer alguma pergunta no WhatsApp privado da prof também, tá tudo bem? Ou lá no grupo, se é algo que o grupo inteiro tem que saber, perguntem também no grupo, tá? Obrigada pela aula de hoje. Então, boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Samara, Suelma, Milena, Camila, Simone, Elina, Franciele, Adriele. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, minha gente.